Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E depois de 84 anos, estamos de volta com Make Mitos e Lendas, porque eu fiquei 8 meses sumida desse quadro. Então eu preciso explicar pra vocês o que aconteceu, porque eu sei que muita gente não sabe. Mas pra quem não quiser ouvir todo esse blá blá blá, eu vou deixar aqui no próprio YouTube separadinho, então você pode pular direto pra história. Mas pra quem quiser ouvir, vamos lá. Eu acredito que muita gente aqui saiba que eu tenho problema com acne. Sempre tive, desde criança, sofro disso. E eu tomei aquele remédio poderosíssimo pra acne. E eu pensei que ia resolver, porque eu literalmente já tentei de tudo. Mas 7 meses depois, minha acne começou a voltar toda de novo. Que foi exatamente na época em que eu pausei o Make Mitos e Lendas. E eu até parei de fazer as maquiagens que eu tava fazendo lá no Instagram. E eu tive que focar em cuidar da minha pele. E quando eu gravo Make Mitos e Lendas pra vocês, eu fico muito tempo aqui fazendo a maquiagem. E é uma maquiagem muito mais pesada do que a que eu faço pro Fita Amarela, por exemplo, que é tipo super básica. E aí depois de um tempo a pele ficou ótima, só sobrou algumas manchinhas que até hoje tem, mas tipo, isso pra mim é o de menos. Mas eu tinha comprado alguns itens pra meio que refazer o cenário do Make Mitos e Lendas e do novo quadro, que algumas pessoas já sabem que teremos um novo quadro, mas eu só vou explicar ele pra vocês semana que vem, na sexta-feira que vem. E aí vocês vão entender tudo direitinho. Só que uma mesa que eu tinha comprado pra me auxiliar, apoiar as maquiagens, tudo, ela demorou muito tempo, ela demorou 2 meses. E quando ela chegou, a gente tinha decidido que iríamos voltar pra Salvador pra poder passar a pandemia aqui. E aí, novamente, atrasou o retorno do quadro, porque eu queria pelo menos começar com o cenário pronto. E as coisas demoravam pra chegar, demorava, atrasava, enfim. Tá tudo certo agora, voltamos. É oficial. E é isso, demorou e demorou muito, mas estamos de volta. E pra quem não sabe, esse quadro é inspirado em uma gringa chamada Bailey Sarian, que ela conta sobre casos criminais enquanto faz a maquiagem. Mas como eu já tinha o Fita Amarela, eu não queria mudar todo o formato. E ao mesmo tempo eu queria contar outros tipos de histórias, especificamente mitologia e lendas urbanas. Então por isso que eu criei o Make Mitos e Lendas. E também eu não sou maquiadora, eu não sei as técnicas, eu não sei nada, eu faço com base no que eu aprendi na internet, então não esperem muita coisa. Às vezes a maquiagem pode ficar ruim, talvez a de hoje fique ruim, mas chega de blá 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 e vamos para a história de hoje. E a história que eu decidi trazer pra vocês hoje é a versão original do conto A Pequena Sereia, que por sinal é bem macabro e doloroso. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já conhece a versão da Disney, que conta a história de Ariel, que mora lá no mar, né, afinal ela é uma sereia. E ela tem uma curiosidade a mais pelo mundo dos humanos, tanto que ela fica subindo pra superfície o tempo inteiro, fica vasculhando os navios que naufragaram, procurando por coisas dos humanos. E isso ela nem sempre faz no seu horário livre, às vezes ela falta a compromissos muito importantes da realeza, afinal ela é uma princesa, pra ficar coletando coisas como garfos, que por sinal ela acha muito interessante. Até que um certo dia ela decide subir para a superfície, onde ela encontra um navio que tá tendo uma festa maravilhosa. E ela encontra o príncipe Eric. E é isso, gente, aquele clichê, é amor à primeira vista. Ela acha ele maravilhoso, apesar de não conhecer ele, nunca ter ouvido ele falar nada, enfim. Ela se apaixona por ele. E 2 segundos depois o navio naufraga e ela salva o príncipe, leva ele até a praia, canta pra ele, aquela coisa toda. E ele só lembra da voz dela, que por sinal é belíssima. Mas obviamente ela não pode ficar lá porque ela é uma sereia, ela tem cauda. E isso provavelmente assustaria pra caramba o príncipe. E ela se esconde atrás de uma pedra, fica vendo ele, aquela coisa toda maravilhosa, sonhadora. E quando ela desce, ela acaba se envolvendo em uma briga com seu pai. E ela decide que a melhor coisa que ela deveria fazer era se encontrar com a bruxa do mar, Úrsula. Mas obviamente Úrsula, que não é besta nem nada, ela faz um pacto
E esse pacto envolve que Ariel lhe dê a sua voz, que é exatamente como o príncipe se lembra dela, ele literalmente só se lembra da voz dela, e então ela consegue as suas tão sonhadas pernas, sobe mais ou menos porque ela não consegue andar direito nas pernas novas, e o príncipe se apaixona por ela, aí depois tem aquela coisa toda, que Úrsula aparece como uma humana, com a voz de Ariel, então ele se apaixona por ela, quase se casam, e ele descobre toda a verdade. E depois, felizes pra sempre, Eric e Ariel, muito felizes. No segundo filme tem uma filha também. Assistam, eu amo Ariel. Lindo, né, esse filme da Disney? Pois é, a versão original escrita pelo dinamarquês Hans Christian Andersen não é tão bonita assim. Ela é bem macabra e dolorosa. E a história de Andersen começa bem parecida com a Pequena Sereia da Disney, só que ela não tem nome, então para ficar mais fácil e não ficar muito repetitivo, eu vou chamar a princesa de Ariel. Enfim, Ariel mora em um castelo belíssimo, maravilhoso, com o seu pai, que é o rei, as suas 5 irmãs e a sua avó. E acontece que o rei, ele estava viúvo já há bastante tempo, então quem cuidava tanto do castelo quanto das princesas era a avó, que também não tem nome, então eu vou realmente chamá-la apenas de avó. E essa mulher era inteligentíssima, ela literalmente sabia de tudo. Se você fizesse uma pergunta pra ela, ela tinha uma resposta para aquilo. E ela também tinha um orgulho muito grande da sua linhagem, tanto que ela usava 12 ostras presas na sua cauda, sendo que todo o resto, todo mundo da alta posição usava apenas 6, porque as ostras eram exatamente utilizadas para mostrar quão poderoso você era. Então a avó realmente gostava de ostentar e deixar bem claro para todo mundo que ela era a mais poderosa. Mas mesmo assim, ela era realmente muito boa no que fazia, tanto em comandar o castelo quanto cuidar de suas netas. E as princesas basicamente passavam todo o tempo delas brincando no castelo ou até mesmo em seus jardins, porque cada uma tinha o seu próprio jardim, onde elas podiam plantar qualquer coisa que quisessem. E enquanto suas irmãs deixavam seus castelos extremamente coloridos, com o máximo de variedades possível, Ariel mantinha apenas flores vermelhas, porque ela era muito obcecada pelo sol e pelo mundo dos humanos, então ela queria representar isso de alguma forma. E no meio desse sol de flores tinha a estátua de um homem gatão. E acontece que desde cedo, desde quando ela era uma pequena sereinha, ela era muito obcecada pelo mundo dos humanos. Tipo, muito, ela só pensava nisso, ela só queria isso e nada mais. E tipo assim, todo mundo tinha esse interesse, né? Afinal era um lugar completamente diferente, mas ela tinha um fascínio a mais, muito elevado. E era até um costume das princesas sempre se reunirem com sua avó para poder ouvirem as histórias da superfície, porque ela era um pouco velha, então ela sabia de tudo, ela já tinha subido diversas e diversas vezes, e mesmo ela não sabendo o nome de tudo, como por exemplo, os pássaros ela chamava de peixinhos que voavam, porque se ela falasse pássaros para as princesas, elas também não entenderiam, e eu nem sei se ela mesma sabia que o nome eram pássaros e não peixinhos voadores. E de acordo com as regras do castelo, quando uma princesa completasse 15 anos, ela ganhava o direito e o privilégio de subir até a superfície e ter as suas próprias experiências, vendo o que tinha lá em cima e o porquê tantas pessoas queriam e tinham tanta essa curiosidade. Mas como Ariel era mais nova, ela teve que esperar 5 anos para subir até a superfície, porque cada irmã era um ano mais nova do que a anterior. Então imagina que chato você ver todas as suas irmãs subindo e falando o quão incrível era e falando de coisas que elas nunca tinham visto e experiências incríveis, e ela ter que esperar 5 anos. Eu ia enlouquecer. E isso obviamente fazia com que a curiosidade dela, que já não era pouca, aumentasse ainda mais, mesmo que todas as suas irmãs com o tempo começassem a dizer que não era nada demais e que o mar era muito melhor, mas Ariel não pensava desse jeito. E as irmãs tinham um costume um tanto quanto macabro, porque elas costumavam, de tempos em tempos, subirem juntas até a superfície, todas que poderiam já subir, e elas ficavam observando alegremente enquanto um navio literalmente naufragava, e elas ainda ficavam cantando para eles e dizendo: venham com a gente, o mar é incrível.
Só que eles morriam, né, no caso. Que eles não conseguiam respirar debaixo d'água. Só que de qualquer forma eles não entendiam, porque aparentemente elas falavam em uma língua muito específica delas, né? Seria como se a gente estivesse ouvindo vários peixes conversando. E eles meio que ouviam apenas barulhos de tempestade, e esses barulhos de tempestade, na verdade, eram elas falando com eles. E o mais doido de tudo isso é que elas não sabiam que eles não conseguiam respirar, então elas ficavam lá chamando eles, só que eles morriam. Mas eu acho que elas sabiam um pouquinho sim, porque elas subiam várias vezes. Não é possível que elas não tivessem percebido que eles estavam morrendo, e elas ficavam observando eles morrerem. Então continua sendo bem macabro. E finalmente, depois de muito tempo, chegou a vez de Ariel de subir até a superfície e conhecer tudo aquilo que ela queria há tanto tempo, mas não podia. E como de costume, ela recebeu as suas ostras, porque pelo que eu entendi, elas só recebiam quando completavam 15 anos, bem estilo festa de debutante. E ela recebeu 8 ostras, então bastante também, visto que a maioria só recebia 6. E ela viu que não era tão glamouroso quanto ela pensava que era, porque doía pra caramba. Imagina 8 ostras prendendo na sua cauda com toda a força do mundo pra não se soltarem até você se acostumar com a dor. Era isso que Ariel estava sentindo naquele momento. E ela reclamou pra avó, ela falou: vó, querida, tá doendo, né, meu anjo? E a avó apenas disse: a beleza tem o seu preço. E assim que ela subiu para a superfície, da mesma forma que acontece no filme, ela encontrou o navio chiquérrimo, maravilhoso, que também estava tendo uma festa, e rapidamente ela descobriu que era o aniversário do príncipe. E aí temos novamente aquele clichê onde ela viu o príncipe e foi amor à primeira vista. Principalmente porque ele era realmente um belo de um gatão e parecia uma pessoa bem legal, porque estava cumprimentando todo mundo, sorrindo, dançando, aquela coisa toda. Então ela mirou nele e falou: é você, o amor da minha vida. Olha que linda. E então ela basicamente ficou observando o príncipe dançando, fazendo sei lá o que ele estava fazendo. E ele também não tem nome, então eu vou chamá-lo de Príncipe Eric. Então teremos 2 nomes na história, que vai ser Ariel e Eric, pra não ficar confuso e ficar um pouquinho mais tranquilo pra gente entender a história. Então ela ficou observando bastante o príncipe Eric. Mas acontece que pouco tempo depois começou uma grande tempestade e o navio rapidamente naufragou, mas ela conseguiu salvar o príncipe e o deixou perto de uma igreja na praia e voltou pro mar pra poder ficar observando se alguém o encontraria. E não demorou muito para que uma menina saísse dessa igreja desesperada e começou a chamar por ajuda. E lembrem dessa menina da igreja, porque ela vai ser importante depois. Muito importante. E a paixão de Ariel por Eric foi completamente avassaladora. Ela não conseguia pensar em mais nada. E ela subia literalmente todos os dias até a praia pra ver como ele tava, se ele aparecia, na verdade, né, porque não tava mais lá, apenas esperando por ele durante muitos e muitos dias. Mas ela não contou sobre isso pra ninguém, nenhuma das suas irmãs, o que eu achei muita sacanagem, porque as irmãs subiram e contaram tudo pra ela e ela não contou nada pras irmãs, mas tudo bem. Porque a sua obsessão ficou tão grande que ela parou de cuidar do seu jardim de sol e ficava todo o seu tempo abraçada naquela estátua do gatão, que por sinal era muito parecida com o Eric. E então chegou um ponto em que ela não conseguia mais esconder, porque não tinha mais como esconder, afinal tava bem esquisito. E ela contou pra uma irmã, que contou para as outras irmãs, que contaram para suas melhores amigas. Fofoqueiras. E acontece que uma de suas irmãs, na verdade, conhecia o castelo do príncipe, ela sabia exatamente onde ficava e apresentou para Ariel, fazendo com que a sua obsessão ficasse ainda maior, porque ela sabia onde ele morava. Então ela passava todos os dias, em vez de ficar na praia, ela ficava na frente do castelo dele, praticamente em frente à janela do seu quarto, observando ele, bem stalker, bem série You. E a sua paixão pelo mundo dos humanos aumentava cada vez mais. Ela não queria mais ficar no mar. Na verdade, ela achava o mar entediante. Ela não gostava mais. Ela achava que o mundo dos humanos tinha
muito mais coisas, era muito mais interessante. E então Ariel foi conversar com sua avó, afinal ela sabia de tudo. E a avó, na verdade, chamava o mundo dos humanos como mundo superior. Então não é à toa que Ariel fosse tão obcecada pelo mundo dos humanos. E de acordo com a sua avó, as sereias viviam 300 anos e depois, quando elas morriam, elas simplesmente viravam espuma. Então era isso, acabou vida, acabou tudo, viravam espuma. Enquanto os humanos, apesar de viverem bem menos, eles tinham almas eternas. O que dá pra entender, Ariel preferia os humanos, porque quem quer virar espuma? Ninguém. E a sua avó até acrescentou um outro pequeno detalhe. Ela disse que se um humano se apaixonasse por uma sereia, se apaixonasse muito a ponto de amar essa sereia mais do que ele amava seus próprios pais, e ele prometesse na frente de um padre, ou seja, se casasse, ele conseguia meio que dar uma alma eterna para essa sereia, e ela também teria essa alma eterna. Então se ela morresse, ela meio que continuaria aí com ele, e eles viveriam felizes para sempre no formato de alma. Mas a avó disse que apesar disso existir, isso nunca aconteceria de verdade, porque os homens achavam as caudas extremamente nojentas e asquerosas. E depois dessa conversa, Ariel ficou bem triste, porque ela não queria ser uma espuma sem graça quando morresse, ela queria ter uma alma imortal. E também, de brinde, ficar com o príncipe Eric, que ela estava completamente apaixonada, e ouvir que os humanos achavam a sua cauda repugnante é um pouco triste e insensível. E isso fez com que Ariel tivesse uma ideia bem desesperada de conversar com a bruxa do mar, que morava afastada do reino em uma região meio arenosa, com areia meio cinzenta, bem vibe pântano do inferno. Então realmente era uma região bem da esquisita, que ela não deveria estar indo, mas ela foi mesmo assim. E além de ser esquisito, tinham alguns seres meio bizarros que tinham umas caudas, umas garras, sei lá, gigantescas, que tentavam agarrar qualquer coisa que passasse pelo caminho que tinha que passar até chegar no castelo da bruxa. Inclusive tinham vários ossos de animais terrestres e uma sereia que havia sido estrangulada. Novamente, não era um lugar ideal para Ariel estar indo. E não para por aí, porque o castelo da bruxa, que lugar maravilhoso, era feito por ossos, crânios de humanos naufragados. Mas a Ariel não ficou assustada com nada disso, afinal ela estava bem certa do que ela queria fazer, o objetivo era bem claro. E quando ela entrou no castelo, a bruxa já sabia exatamente o que ela queria. E então ela foi direto fazer uma poção para Ariel, que ela precisaria tomar assim que ela chegasse na praia. Ela não poderia tomar no mar, ela tinha que esperar chegar até a praia. E quando ela tomasse essa poção, ela basicamente sentiria a sua cauda se separar em duas pernas, e a sensação seria muito parecida com uma espada afiada cortando a sua perna. E além disso, a cada passo que ela desse, ela iria sentir que ela estava pisando em facas afiadas. Muito agradável. Mas como a gente já sabe, a Ariel estava nem aí pra isso, ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa. E então ela aceitou tranquilamente, porém tinha mais. A bruxa disse que ela nunca mais poderia voltar a ser uma sereia, então era humana pra sempre. E ela tinha que se casar com um príncipe, não tinha um prazo que nem um filme, que acho que são 3 dias. Poderia ser pra sempre, mas ele não poderia se casar com a outra pessoa, porque se ele se casasse com a outra pessoa, ela morreria no dia seguinte e viraria espuma. E obviamente tinha um pagamento, afinal é a bruxa do mar, então não vai te dar pernas de graça, querida. E o pagamento era a sua voz, mais especificamente a sua língua. E pasmem ou não, Ariel aceitou. Ela perdeu a sua língua e ia sentir dor pelo resto da vida pra ficar com macho e ter uma alma eterna. Quem quer viver pra sempre? Ninguém quer viver pra sempre, Ariel. 300 anos tá ótimo. Depois dessa reunião agradável com a bruxa, ela foi pro castelo do príncipe, né? Afinal, era melhor ela tomar a poção lá e sofrer toda a dor eterna lá, onde o príncipe com certeza encontraria. E foi isso que ela fez, ela tomou, mas ela sentiu tanta dor, mas tanta dor, mas tanta dor que ela desmaiou. E só acordou com a luz do sol batendo na sua cara e queimando a sua cara, porque tava quente.
e com o príncipe Eric do lado dela perguntando se estava tudo bem, mas ela não conseguia responder porque ela não tinha voz. O príncipe então a levou até o seu castelo e ela foi andando, lembrando que ela estava sentindo muita dor durante todo o percurso, mas pelo que eu entendi, ela sentia dor, estava sofrendo, morrendo ali, mas ela não demonstrava, ninguém percebia que ela estava sentindo dor. Na verdade, na visão de todo mundo, ela era a mulher mais linda do reino, com uma graça e uma elegância que ninguém tinha. Quando ela entrou no castelo, ela foi recebida pelas escravas do príncipe e elas estavam com vestidos maravilhosos, dançando, aquela coisa toda, muito bem recepcionada, tirando a parte que ela foi recepcionada por escravas. E Ariel começou a dançar com elas e todo mundo achou incrível, ela era incrível, ela estava arrasando na pista de dança. E o príncipe achou ela maravilhosa também e disse que não era para ela se afastar dele nunca, por nenhum segundo, e até lhe deu permissão para dormir do lado de fora do seu quarto em uma almofada, praticamente como um animal de estimação. Ela não tinha um quarto para ela ficar tranquila, era um castelo, tinha muito espaço. Ela dormia em uma almofada de veludo na frente da porta do quarto do príncipe. Mas Ariel tava nem aí pra isso, ela amava o príncipe, ela achava ele incrível, maravilhoso, tudo de bom. Na verdade, estava amando a atenção que estava recebendo dele, afinal ela passou muito tempo apenas observando de longe, sem ele fazer a menor ideia de quem ela era, e agora ela estava tendo o privilégio de dormir na porta do quarto dele. Pouco tempo depois, suas irmãs até começaram a visitá-la no castelo durante a noite. Elas estavam um pouco chateadas, né? Afinal, Ariel abandonou toda a família por conta de Eric e da Alma Eterna, sem avisar pra ninguém. Mas era a família, então elas estavam ali pra dar o suporte. E enquanto os dias iam passando, Ariel ficava cada vez mais apaixonada pelo príncipe Eric, mas ele não tava nem aí. Ele não tinha intenção nenhuma de se casar com ela. Ele gostava muito dela, mas ele a via mais como uma irmã mais nova, tipo uma criancinha mesmo. Ele tratava ela como uma criança. E além disso, ele estava apaixonado por outra pessoa. Lembra da menina da igreja que chamou a ajuda lá no dia que Ariel salvou ele? Então, ele achou que essa menina era realmente a pessoa que tinha tirado ele do mar, então ele estava completamente apaixonado por ela. E quando Ariel soube disso, ela ficou devastada e ela não conseguia nem chorar, porque sereias não choram. Gente, imagina você desistir da sua vida inteira pra ficar com um príncipe, muito do chato, por sinal, e ele não tá nem aí pra você. E pior, porque você nem consegue fazê-lo se apaixonar por você, porque ele está apaixonado por outra, que ele acha que foi a pessoa que salvou ele, mas na verdade foi você, mas você não consegue falar porque você não tem mais voz. Meu Deus. E como se não pudesse piorar, sempre piora, o príncipe decidiu viajar para o reino vizinho, porque o seu pai tinha feito um arranjo de casamento, então ele iria se casar com a princesa desse outro reino. E acontece que essa princesa desse outro reino era a menina da igreja. Era ela. O amor da vida dele, ele estava comprometido a casar. Então, pra ele tava ótimo, tava incrível. Melhor não podia ficar. E Ariel lá sofrendo, coitada. E acontece que essa igreja era um templo sagrado, onde essa princesa do outro reino estava sendo treinada e educada, né, enfim, pra ser uma princesa ou uma rainha e saber todas as suas obrigações reais. E nessa viagem, Ariel também foi, porque ela ia literalmente pra todos os lugares que o príncipe ia, porque ele gostava muito dela, ele confiava nela e ele tinha realmente um carinho muito grande por ela. E ele ficava dizendo o quão feliz estava porque ia se casar com o amor de sua vida, e ela ouvindo tudo e não podendo chorar. E mesmo ela gostando muito dele e querendo que ele fosse feliz, ela não conseguia ficar feliz porque ela sabia que na manhã seguinte ela morreria. Então a felicidade dele significava a morte dela. E antes mesmo que ela pudesse pensar em qualquer plano, sei lá, alguma forma de fazer ele se apaixonar por ela, eles se casaram naquele mesmo dia. Gente, apressados demais. Não esperou um dia pra se conhecer, falar: oi querida, tudo bom? Como foi seu dia? Não, se casaram no mesmo dia, se viram, casou. Depois do casamento, todo mundo foi pro navio pra comemorar, fazer uma festa de arromba. Todo mundo muito feliz e Ariel tendo que fingir que tava feliz. E durante a noite, após descobrirem sobre o que tinha acontecido, as irmãs de Ariel foram até o navio para conversar com ela
Só que elas estavam carecas. E isso porque elas tinham dado seus cabelos pra bruxa do mar, seus cabelos belíssimos, enormes e brilhantes, pra que ela pudesse ajudar a salvar a vida de Ariel, pra que ela não virasse uma espuma. Mas pra isso, ela deveria enfiar um punhal no coração do príncipe. Mas é óbvio que ela não conseguiu fazer isso. Ela era apaixonada por esse homem, gente. Como é que ela ia conseguir matar o cara que tava super feliz? Tinha acabado de se casar com uma mulher que parecia pelo menos ser uma pessoa legal, sabe? Ai, que triste. E como ela não conseguiu fazer isso, ela jogou o punhal no mar e em seguida se jogou com a certeza de que se transformaria em uma espuma sem graça. Mas, para sua surpresa, isso não aconteceu. Ao invés disso, várias criaturas belíssimas, brilhantes, maravilhosas começaram a flutuar em cima dela. E pouco tempo depois, até ela começou a flutuar e ela não estava entendendo nada. E basicamente o que tinha acontecido era que Ariel tinha se transformado em uma filha do ar, que eram seres que conseguiam a alma imortal através de suas boas ações. E até então Ariel tinha feito muitas boas ações, inclusive não matar o príncipe. Mas essas boas ações deveriam ser feitas durante 300 anos. Pois é. E caso as filhas do mar quisessem diminuir o seu tempo de sofrimento, porque sim, é dessa forma que é descrito sofrimento de 300 anos. Ela deveria encontrar crianças boas que mereciam o amor de seus pais. E a cada criança boa que ela encontrasse, ela perderia um ano dessa punição. E basicamente ela deveria encontrar 300 crianças boas para que ela não tivesse mais que ficar nessa punição e ganhasse a sua alma imortal. Talvez, porque ainda tinha a chance de você não conseguir a sua alma imortal. Eu não entendi muito bem como é que funciona isso. Quem decide se elas têm as almas imortais ou não, isso não ficou claro no livro, mas era basicamente isso. Ou seja, o pagamento de Ariel por ser uma pessoa boa era sofrer durante 300 anos. Não parece muito justo. Só um minuto porque eu não consigo fazer delineador e falar ao mesmo tempo. Basicamente nem respirar, então só um minuto. E é isso. É basicamente isso que acontece. Ela não morre, mas ela também não tem um final feliz. A não ser que você considere isso ser um final feliz. O que eu não considero, porque ela tá sofrendo a vida inteira, durante 300 anos. Ou um pouco menos, sabe-se lá. Então não, prefiro o final da Disney. Porém, ela tem a possibilidade de ter a sua tão sonhada alma imortal. O príncipe ela perdeu. Mas pelo que quando você lê o conto, você percebe que o que ela mais queria mesmo era realmente ter essa alma imortal e não se tornar uma espuma. Mas, como eu falei, tem a chance dela também não ganhar. Então, não tem um fim, na verdade. Porque ele fala que ela se tornou uma filha do ar, mas acaba aí. Não tem tipo, tá, mas o que acontece depois? Ela realmente consegue a sua alma imortal ou não? Fica meio que no ar, então a gente meio que cria. E na minha versão, sim, ela ganhou a alma imortal dela. Ela encontrou um monte de criança legal e é isso. E aparentemente o conto da Pequena Sereia é meio que uma representação também da vida pessoal de Hans Christian Andersen, que é o escritor desse conto. E isso porque em 1837, há bastante tempo atrás, ele escreveu uma carta para um homem chamado Edward Cullen. E os historiadores acreditam que ele era bissexual e que tinha realmente um forte crush por Edward. Mas acontece que Edward Cullen era hétero, então foi um pouco complicado, foi um amor não correspondido. E era meio que certeza que ele tinha esse amor por Edward, porque ele escreveu uma carta que dizia o seguinte: eu sofro por você como por uma bela moça de Calábria. Meus sentimentos por você são os de uma mulher. A feminilidade da minha natureza e nossa amizade devem permanecer um mistério. Mas, como eu falei pra vocês, Edward Cullen era hétero e pouco tempo depois, na verdade, ele se casou com uma mulher, o que fez com que Hans Christian ficasse deprimido. Ele ficou muito mal com aquilo, porque ele tinha umas esperanças. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, eu não fui muito a fundo na história dele, mas ele realmente amava muito esse homem. E o Conto da Pequena Sereia foi escrito exatamente após o casamento de Edward Cullen. E se você parar pra pensar, tem bastante semelhanças. A Pequena Sereia querendo um mundo em que ela não poderia ter e se apaixonando por um homem que não estava interessado nela e que estava completamente apaixonado por uma outra pessoa. E o final, esses dois se casam. Então, realmente tem bastante semelhança com a vida pessoal de Hans Christian Andersen.
E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você também quiser saber quais foram os produtos que eu usei para essa maquiagem, vai estar tudo aqui anotado na descrição para vocês. E é isso. Até semana que vem.